Bora lá, galera. Agora trabalhando as aulas 7 e 8, tá? Como eu comentei no vídeo anterior, essas aulas 7 e 8, elas são aulas mais específicas, tá? Vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade na hora de desenvolver os exercícios dessas aulas, porque você vai ver que ele vai levar mais para o aspecto matemático da coisa, tá? Então, para quem não está com uma matemáticazinha aí alinhada, vai com calma nos exercícios das aulas 7 e 8 aí, porque pode ser que você tenha uma dificuldade, tá? Essas aulas 7 e 8, pessoal, que é uma continuidade do assunto gases, começa a trabalhar com o conceito de misturas gasosas, tá? E a gente define uma mistura gasosa como sendo a união de dois ou mais gases diferentes, tá? É interessante a gente ressaltar que como as partículas gasosas elas são bem pequenininhas, você consegue dentro de um mesmo recipiente ter dois ou mais gases, sendo que um determinado gás não vai influenciar no comportamento químico do outro e vice-versa, tá? O que isso significa? Você pode ter, por exemplo, um sistema fechado, como por exemplo parte do ar atmosférico, gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio, gás carbônico, vapor d'água, todos esses gases diferentes coexistindo dentro do mesmo sistema, sem que um necessariamente vai influenciar no comportamento físico-químico do outro, tá? Já que são partículas muito pequenininhas e encontram-se bem afastadas umas das outras. Então não tem como uma influenciar no comportamento da outra, tá? Quando a gente trabalha com gases, pessoal, a gente define pressão como sendo a quantidade de colisões que as partículas gasosas realizam com as paredes do nosso recipiente, tá? Cuidado para a gente não confundir o conceito de pressão que vocês veem em física relacionado ao contexto de força, tá? Que seria pressão, força sobre área, tá? Aqui nesses contextos a gente pode interpretar essa força sobre área como sendo a quantidade de colisões que uma determinada partícula gasosa realiza com as paredes do nosso recipiente, tá? Conforme o professor havia comentado com vocês no vídeo anterior, como é muito comum a gente trabalhar com pressão quando a gente fala em gases, são muitas as unidades de medida para pressão, tá? No Sistema Internacional de Medidas, quantifica-se pressão através da grandeza Pascal. No entanto, como vocês sabem, no Brasil é comum a gente trabalhar com a unidade atmosfera, representada pela sigla ATM, tá? Principais relações entre grandezas de pressão quando a gente fala em gases, tá? É importante vocês saberem que um ATM, uma atmosfera, exerce uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que equivale a um sistema internacional de medidas a uma pressão de 10 a quinta pascal. Tá? O pessoal, a princípio, antigamente, considerava uma atmosfera como sendo 101.325 pascais. Tá? Aí o pessoal foi lá, Pascal, né, já que a unidade de medida não tem plural. Aí o pessoal recentemente resolveu arredondar. A gente está considerando um ATM como sendo 100.000 Pascal, que equivale a 10 a quinta Pascal. Tá? Então, quando a gente fala em pressão no Brasil, basicamente se utiliza ATM, atmosfera, tá? Que no caso um ATM equivale à pressão ao nível do mar. Tá? 760 milímetros de mercúrio, a gente considera isso daí por causa do experimento de Torricelli. Tá? Depois o professor com mais tempo vem comentando com vocês, mas o evangelista Torricelli foi um cientista que conseguiu construir um negócio chamado barômetro, que é um aparelho utilizado para você poder medir a pressão atmosférica de acordo com a altitude. Tá? Aí a gente considera um ATM como sendo 760 milímetros de mercúrio por causa do experimento de Torricelli, que é a mesma coisa que 760 torr. Tá? A sigla torr também remete a Torricelli, que no Sistema Internacional de Medidas equivale a 100.000 pascais. Okay? Essas aulas 7 e 8, pessoal, elas são mais importantes para a gente poder entender basicamente o conceito de efusão e difusão, que eu já vou trabalhar com vocês, e entender outras leis dos gases, tá? Além da lei de Boyle, que eu comentei com vocês, que é as transformações isotérmicas, as leis de Charles e Gay-Lussac, que são as leis das transformações isobáricas e isocóricas, existem outras leis dos gases, tá? Essas leis elas são menos aplicáveis, elas não são tão comuns da gente encontrar, como o professor comentou, é mais comum da gente encontrar em vestibular, aquele vestibularzinho que puxa um pouco mais, tá? No entanto, que vai pesar ali, você vai perceber que é basicamente dedução matemática a partir da equação de Clapeyron, tá? Acompanhe comigo, vamos lá. Primeiro, trabalhando com a ideia do cálculo de densidade, tá? Do jeito que vocês viram do professor na aula passada, para todo e qualquer tipo de substância, eu posso definir a densidade como sendo a relação entre a massa e o volume do material. Tá? Então, se eu pegar a massa de um gás e dividir pelo volume de um gás, o que a gente vai encontrar seria a nossa densidade gasosa. Tá? Mas como que a gente vai encontrar esses valores de massa e esses valores de volume?
Tá? A princípio, olhando para a nossa equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais ou perfeitos que o professor havia comentado com vocês na aula passada, o PV igual a nRT, a princípio eu posso aplicar uma substituição de variável e substituir o número de mols pela massa dividido pela nossa respectiva massa molar do gás em questão. Tá? Então, aplicando uma substituição de variável aqui, eu posso afirmar que pressão vezes volume é igual a massa vezes a constante dos gases vezes a temperatura dividido pela nossa massa molar. Tá? Agora vai entrar uma matemática aqui, pessoal. Se eu quero deduzir densidade, e eu sei que densidade é uma relação entre a massa e o volume de um determinado material, o que eu vou fazer aqui é isolar a grandeza massa e isolar a grandeza volume. Tá? Aí entra a nossa matemática. Quem está multiplicando passa dividindo. Quem está dividindo passa multiplicando. Então eu posso afirmar agora que massa dividido pelo volume, massa dividido pelo volume, é a mesma coisa que pressão vezes a nossa massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Passa pelo denominador. Constante dos gases vezes a temperatura. Se massa por volume é densidade, eu posso afirmar que para um determinado gás, a sua densidade pode ser calculada a partir da sua pressão vezes a sua massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Lembrando, galera, massa molar, na maioria das vezes, é um dado implícito dentro do problema. O que isso significa? A partir do momento que o exercício menciona o gás em questão, cabe a você, a partir da fórmula molecular ou da nomenclatura do seu gás, deduzir a fórmula molecular a princípio e calcular a massa molar do jeito que o professor demonstrou no vídeo passado para o gás carbônico. Tá? Então, lembrando, dado da massa molar, na maioria das vezes é um dado implícito. Tá? O exercício das massas atômicas para vocês poderem calcular, ele já te fornece a massa molar previamente calculada. Tá? Constante dos gases, pessoal, é aquilo que o professor havia comentado na aula passada. Tá? Quando a gente fala na constante dos gases ideais ou perfeitos, eu posso dizer que o meu R assume um valor de 0,082 se a nossa pressão se encontrar em atm, volume em litro, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em Kelvin. Tá? A partir do momento que eu mudo qualquer uma dessas unidades de medida aqui, o nosso valor dos gases ideais, o nosso valorzinho do R dele acaba mudando. Tá? Lembra que o professor comentou com vocês na aula passada que o volume molar é o volume ocupado por 1 mol de um gás qualquer nas condições normais de temperatura e pressão? Da onde que saiu aquele clássico 22,4 litros que o professor havia jogado para vocês na aula passada como sendo volume molar? Tá? A partir da nossa equação de Clapeyron. Tá, pessoal? Se você pega, por exemplo, a nossa equação de Clapeyron aqui, PV igual a nRT, e substitui, certo, as nossas grandezas na CNTP, o que vai acontecer é que você vai pegar a sua pressão e vai jogar ela como sendo de 1 atm, que é a pressão na CNTP. Você vai jogar o seu volume aqui como sendo 1 litro, já que é o volume molar é sempre o volume ocupado. Não, o volume na verdade você não vai jogar 1 litro, né? Você quer determinar o volume. Aqui o volume vai ser a nossa incógnita, né? O número de mols, como o volume molar é o volume ocupado por 1 mol de um gás na CNTP, você vai jogar 1 mol aqui. Tá? O seu R como sendo 0,082, que o professor acabou de mencionar ali, e a nossa temperatura em Kelvin. Tá? Então, 0 graus Celsius em Kelvin equivale a 273 kelvins. Então, se você vem aqui, joga sua pressão como sendo 1 atm, sua quantidade de matéria como sendo 1 mol, sua constante dos gases como sendo 0,082, o que você vai encontrar, e a nossa temperatura, né, como sendo 273 kelvins, curiosamente, tá, você vai encontrar o nosso volume aqui como sendo o nosso clássico 22,4 litros aí que o professor mencionou. Tá? Então, a partir do momento que eu vario qualquer uma dessas condições, o nosso volume molar ele acaba variando também. Tá? Recentemente, em química, o pessoal alterou esse volume molar como sendo de 22,4 litros para 22,7 litros. Tá? Só que essa mudança é algo recente. O pessoal, na maioria dos exercícios, ainda trabalha com o valor clássico de 22,4 litros. Tá? Lembrando, galera, alguns vestibulares podem fornecer isso para vocês na forma de dados, outros podem pressupor que vocês venham a saber. Tá? Basicamente, para você poder calcular o 22,4 litros aqui para o nosso volume molar, basta você lembrar das condições da CNTP. Tá?
CNTP, mais uma vez, equivale a uma pressão de 1 atm e equivale a uma temperatura de 273 kelvins. Tá? Continuando, pessoal. Posso calcular também a densidade de um gás de forma relativa. Tá? O que isso significa? Para você poder calcular a densidade de um gás A em relação a um gás B, basta você pegar a massa molar do gás A e dividir pela massa molar do seu gás B. Tá? Então, para você calcular a densidade relativa de um gás em relação a um outro gás, uma mistura gasosa, basta você dividir a massa molar do gás A pela massa molar do gás B. Tá? Por quê? Isso daqui é uma deduçãozinha que o professor acabou de fazer com vocês aqui anteriormente. Tá? Se densidade de um gás depende da pressão do seu sistema, da massa molar do gás em questão, da constante dos gases e da temperatura, se eu tenho dois ou mais gases diferentes coexistindo dentro do mesmo sistema, que é o que a gente chama de mistura gasosa, eu posso dizer que a pressão do sistema vezes a massa molar de um determinado gás dividido pela constante dos gases vezes a sua temperatura, dividido pela pressão do seu sistema em relação à massa molar do seu outro gás, dividido pela constante dos seus gases vezes a temperatura. Como a princípio a pressão é a mesma, já que ambos os gases se encontram dentro do mesmo sistema, eu posso cortar a grandeza da pressão. Como a temperatura de ambos os gases é a mesma, já que eles se encontram dentro do mesmo sistema, eu posso cortar a grandeza da temperatura. Tá? Constante dos gases, eu assumo o mesmo valor para ambos os gases. O que vai sobrar aqui para a gente na nossa densidade é a densidade do gás A na mistura, basicamente depende da sua massa molar. E a densidade do gás B na nossa mistura também basicamente depende da sua massa molar. Tá? Então eu posso calcular a densidade relativa numa mistura gasosa, pegando a massa molar de um gás A e dividindo pela massa molar de um gás B. Tá? Não esquece, aqui é a densidade do gás e aqui é o que a gente chama de densidade relativa. Tá? Isso aqui é mais incomum o pessoal cobrar de vocês em exercícios, ok? Então bora lá, continuando. Aqui o professor também vai trabalhar com vocês o conceito de densidade de um gás. Tá? Tanto de forma singular, olhando para um único gás em questão, como de forma relativa, tá? Quando a gente está olhando para uma mistura gasosa, que seria isso aqui que o professor demonstrou, ok? Dando continuidade, pessoal. A lei de Dalton, ela trabalha com o conceito de pressão parcial, tá? É uma leizinha bem bobinha, mas interessante que vocês conheçam. A gente define como sendo pressão total a soma das pressões parciais, tá? Então, a pressão total de uma mistura gasosa é a pressão parcial do gás A, mais a pressão parcial do gás B, mais a pressão parcial do gás C e por aí vai. Aí depende da quantidade de gases diferentes que nós temos dentro do nosso próprio sistema. Tá? Essa lei de Dalton, pessoal, ela parte da ideia de que a pressão de um gás dentro de um sistema basicamente depende da quantidade de partículas que existe nesse sistema. Tá? A princípio, como o professor comentou com vocês anteriormente, dentro de uma mistura gasosa, eu consigo ter dois ou mais gases diferentes coexistindo dentro do mesmo sistema sem que um influencie no comportamento do outro. Tá? Então, a pressão que um determinado gás exerce dentro de uma mistura gasosa independe da existência de mais gases. Tá? Então, se eu quero determinar a pressão total, que a gente costuma representar por um Pzão maiúsculo, basta somar as pressões parciais de cada um dos nossos gases dentro da nossa mistura. Tá? A princípio, se eu tenho um gás, só depende do gás A. Se eu tenho dois gases, depende da soma da pressão do gás A mais do gás B. E assim de forma sucessiva. Tá? Pressão parcial a gente representa por um Pzinho. Tá? Cuidado com isso. Vocês vão perceber que um exercício ou outro aí acaba se equivocando. Representa a pressão parcial por um Pzão maiúsculo, mas é errado. Tá? Bora lá, continuando. Mas, professor, como que eu posso calcular a pressão parcial de um determinado gás dentro de uma mistura gasosa? Tá? Para você calcular a pressão parcial de qualquer gás dentro de uma mistura gasosa, basta você multiplicar a fração molar do seu gás em questão vezes a sua pressão total. Tá? Então, se você pega a fração molar do seu gás dentro da mistura gasosa e multiplica pela pressão total, o que você vai encontrar é o que a gente chama de pressão parcial. Tá? Também poderia calcular essa pressão parcial simplesmente aplicando a equação de Clapeyron no seu gás em questão. Tá? Se você pega lá o volume do seu recipiente, a quantidade de mols que você tem desse gás em questão, a constante dos gases e a sua temperatura, você vai encontrar lá seria a nossa pressão parcial. Então eu posso afirmar que a pressão parcial do gás A
basicamente depende do volume do meu sistema, o número de mols do gás A em questão, a constante dos gases e a temperatura do seu sistema. Tá? Então eu posso calcular a pressão parcial tanto utilizando a equação de Clapeyron, quanto utilizando essa deduçãozinha a partir da lei de Dalton. Tá? Fração molar, pessoal, a gente calcula em química a partir do número de mols do nosso gás em questão, dividido pelo número de mols de todos os gases dentro da nossa mistura gasosa. Tá? Então eu posso dizer que a fração molar do gás A é igual ao número de mols do gás A pelo número de mols total. Tá? Lembrando, o número de mols total é o número de mols do gás A, mais o número de mols do gás B, mais o número de mols do gás C e por aí vai. Depende da quantidade de gases diferentes que nós temos dentro da nossa mistura gasosa. Tá? A lei de Amagat, pessoal, trabalha com o conceito de volume parcial. Tá? Volume parcial é o volume que cada gás ocupa de forma isolada dentro do nosso sistema. Lembrando, pessoal, todo gás tem uma grande expansibilidade. O que isso significa? O gás ele sempre vai ocupar todo o volume do recipiente onde ele se encontra. Então, se o meu recipiente ele tem um volume de 2 litros, o volume do gás vai ser 2 litros. Se meu recipiente em questão tem um volume de 5 litros, o volume do gás vai ser de 5 litros. O volume do gás basicamente depende do volume do nosso recipiente. Tá? Cuida com recipientes deformáveis, como por exemplo êmbolos, no caso de seringa ali, que você pode ter um aumento ou uma diminuição do volume. Tá? Tirando sistemas que trabalham com variação de volume que nem um êmbolo, basicamente o volume do gás depende do volume do recipiente. Tá? Continuando, posso definir volume total como sendo a soma dos volumes parciais. Tá? Então aqui a gente representa o volume total como sendo um Vzão maiúsculo e os volumes parciais como sendo Vzinhos minúsculos. Tá? Então se eu tenho 3 gases dentro de uma mistura gasosa, um gás A, um gás B e um gás C, eu posso dizer que o volume total depende do volume do gás A, mais o volume do gás B, mais o volume do gás C e por aí vai. Tá? Isso aqui é um pouco menos aplicável, é difícil de vocês encontrarem isso em exercício. Tá? Costuma mais aparecer a ideia de pressão parcial. Ok? A lei de Graham, pessoal, a lei de Graham, ela traz o conceito de velocidade de difusão. Tá? Antes de eu explicar a lei de Graham, vamos entender o conceito de difusão e efusão. Tá? Ambos os conceitos estão na aula, está ali na apostila definido bonitinho. Tá? A gente define a difusão, pessoal, como sendo espalhamento de uma partícula gasosa dentro de um outro sistema, dentro de um sistema contendo um outro gás. Tá? O que isso significa? Eu tenho um recipiente qualquer lá onde previamente se encontra o gás A e eu vou lá e coloco o gás B. A partir do momento que eu acrescento esse gás B ao meu sistema, esse gás B tende a se dissipando, se difundindo e ocupando todo o volume do nosso recipiente. Tá? Lembrando, pessoal, partículas gasosas são partículas muito pequenininhas. Então eu posso difundir 1, 2 ou mais gases dentro de um mesmo sistema, sem que um determinado gás vá influenciar no comportamento físico-químico do outro. Tá? A princípio a gente interpreta as colisões entre as partículas gasosas como sendo choques elásticos. Tá? Então, com a mesma energia que a sua partícula colide, ela acaba saindo da sua colisão. Tá? Você tem conservação de energia ali, a gente considera como sendo um choque elástico. Tá? Continuando, pessoal. A lei de Graham, ela trabalha com a velocidade de difusão. A gente define a lei de Graham como sendo a velocidade de difusão de um gás é inversamente proporcional à sua massa molar. O que isso significa? Quanto maior a massa molar de um gás, menor a sua velocidade de difusão e vice-versa. Tá? Então, se por exemplo, eu pego 2 gases quaisquer, como por exemplo gás carbônico e gás hidrogênio, você vai ver que o gás carbônico ele vai ter uma velocidade de difusão, ele vai se espalhar dentro de um determinado recipiente de uma forma muito mais lenta do que o gás hidrogênio. Tá? E o que justifica isso é a diferença entre as suas massas molares. Tá? Enquanto o gás carbônico tem uma massa molar de 44 gramas por mol, o gás hidrogênio ele tem uma massa molar de 2 gramas por mol. Tá? Então, 1 mol de gás hidrogênio produz uma massa muito menor do que 1 mol de gás carbônico. Então, se eu pego um determinado recipiente a princípio vazio e libero simultaneamente tanto gás carbônico quanto gás hidrogênio, o gás hidrogênio, por ter uma massa mais reduzida, e aí entra a ideia da inércia, né? Quantifica-se inércia através da massa,
Então, pelo fato do hidrogênio ter uma massa muito mais reduzida em relação ao gás carbônico, a sua velocidade de difusão ela é muito maior. Então, o hidrogênio ele vai se espalhar pelo nosso recipiente de forma muito mais rápida. Tá? A lei de Graham, pessoal, ela diz o seguinte: a velocidade de difusão de um gás A sobre um gás B é basicamente determinada a partir da raiz da massa molar do gás B pela massa molar do gás A. Tá? Já que a velocidade de difusão de um gás é inversamente proporcional à sua massa. Tá? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá? Então, a princípio, quanto maior a nossa massa, menor a nossa velocidade de difusão. Tá? E vice-versa. Isso aqui é o que a gente chama de lei de Graham. O pessoal costuma cobrar isso aqui em exercícios, mais na forma de conceito. Tá? Ele vai te colocar 2 ou mais gases diferentes, você vai calcular a princípio a massa molar dos seus gases em questão e vai comparar uma com a outra, para poder ver quem vai se difundir de forma mais ou menos rápida. Tá? Pessoal, efusão a gente define como sendo a passagem de um gás por um pequeno orifício. Tá? A princípio, para um gás passar por um pequeno orifício, ele tem que estar bem comprimidinho. Tá? Dependendo do recipiente no qual ele se encontra, como por exemplo no caso de um aerosol, de um desodorante, toda vez que você abre a válvula, você está pegando um gás que se encontrava sob alta pressão e vai colocar ele no sistema sob baixa pressão. Tá? E ali vai ocorrer uma efusão. A efusão de um gás é a passagem de um gás por um pequeno orifício, que logo na sequência vai produzir uma difusão, vai produzir um espalhamento desse gás. Tá? Como a princípio as suas partículas se encontravam bem próximas antes da sua efusão, conforme as nossas partículas gasosas elas vão se difundindo, elas vão se espalhando, a tendência é que a energia cinética delas aumente. Tá? Então, o que isso significa? O grau de agitação das suas partículas ela vai se tornar maior. Isso, empiricamente, vocês observam toda vez que vocês utilizam um aerosol, um desodorante, por exemplo. Toma banho de manhã, cara, vai passar o desodorante, vocês já perceberam que o recipiente ele fica gelado conforme vai ocorrendo a efusão? O que acontece é que a sua partícula, que a princípio se encontrava próxima, conforme ela foi absorvendo calor do seu sistema, o grau de agitação da sua partícula foi aumentando e elas foram se afastando. Tá? Por isso que você vai perceber que para o gás, o processo vai ser endotérmico, ele vai absorver calor para poder se agitar e se afastar. Só que para as suas vizinhanças o processo vai ser exotérmico. Tá? Elas vão perder calor para esse gás e você vai perceber que o seu recipiente ele vai ficar mais geladinho. Tá? A lei de Graham é isso. Velocidade de difusão basicamente depende da nossa massa molar, seria inversamente proporcional. Tá? Está associado ao conceito de difusão. Ok? Para poder concluir, pessoal, aqui ele traz uma discussãozinha sobre densidade relativa. Tá? A densidade relativa é aquilo que o professor havia pontuado aqui para vocês. Tá? Posso definir a densidade relativa de um gás A sobre um gás B como sendo a massa molar do gás A dividido pela massa molar do gás B. Tá? O negócio não ficou muito bem organizado aqui, mas volume molar, a justificativa seria isso daqui que o professor pontuou, o porquê desse 22,4 litros. Tá? A densidade do gás eu posso calcular apenas olhando para o meu gás ou de forma relativa, seriam essas duas deduções que o professor demonstrou para vocês, e o conceito de, a densidade relativa seria isso, né? E o conceito de velocidade de difusão é a lei de Graham. Tá? Esse o professor acabou de demonstrar. Vocês podem perceber que todas essas deduções, elas partem da equação de Clapeyron. Tá? Então, para o indivíduo que tem uma facilidade um pouco maior em matemática e em física, deduzir essas formas elas ficam um pouco mais fáceis. Tá? Para o indivíduo que tem uma dificuldade em matemática um pouco maior, geralmente se aplica uma decoreba. Mas como o professor comentou com vocês, essas aulas 7 e 8 sobre gases na nossa apostila, já é algo um pouco mais específico, tá? Não é interdisciplinar, vocês não vão ver tanto em física quanto em química, ou multidisciplinar, né? Ela seria mais específica, voltada para a química, já que trabalha com a ideia de massa molar, tá? Que é uma beleza química. Tranquilo, galera? Então bora lá então. Vou passar agora a foto para vocês das aulas da apostila para quem está sem apostila e vou pontuar alguns exercícios no nível um pouco mais ameno para vocês tentarem resolver. Tá? Amanhã o professor vem postando para vocês a resolução desses exercícios que eu julgo como sendo mais importante. E semana que vem, na nossa próxima aula, o professor vai trabalhando com vocês a frente C. Tá? A gente vem retomando discussões de química orgânica, trabalhando com a ideia de nomenclatura para cadeias ramificadas. É uma aula um pouco mais específica e importante dentro do contexto da química orgânica. Tá?
Então vamos dar uma atençãozinha especial, mas por essa semana a discussão se encerra aqui, tá? Tem alguma dúvida, cara? Não entendeu algum conceito? Não tá